Sabe aquele pacotinho inocente, baratinho, que fica pronto em 3 minutos e parece a solução de todos os problemas do universo? Pois é, hoje a gente vai falar dele. O mito, a lenda, o herói dos dias de preguiça e o vilão disfarçado na despensa, o macarrão instantâneo. Mas segura aí, porque isso aqui não é só mais um vídeo sobre como ele é prático. Não, aqui a gente vai abrir a embalagem por trás da embalagem. Vamos entender por que esse macarrão sem textura e com gosto de sal temperado com corante virou uma das refeições mais consumidas do planeta. E não é porque ele é gostoso, nutritivo ou versátil. É porque ele é a cara de um sistema que empurra comida barata, pobre e ultraprocessada para quem tem pressa e pouca opção. O nosso amiguinho virou símbolo da pressa, da crise, da sobrevivência. Só que por trás dessa praticidade toda, tem uma história que envolve guerra, fome, manipulação industrial, publicidade fajuta e, claro, um pozinho mágico cheio de promessas e zero nutrição. O que vem a seguir talvez mude para sempre o jeito que você olha para esse macarrão instantâneo. Ou pelo menos te faça pensar 2 vezes antes de dizer que é só uma besteirinha de vez em quando. Prepara a água fervendo. Hoje ele vai cozinhar. Mas quem vai queimar a língua é quem vende a mentira. Três minutos, um saquinho, um pozinho, uma panela com água. Pronto! Tá feita a refeição mais democrática e mais triste da atualidade. O macarrão instantâneo virou o rei do improviso não porque é bom, mas porque é o que tem. Ele não é o prato principal. Ele é o plano B, o plano C, o plano tô sem grana, sem tempo e sem paciência. Estudante quebrado? Macarrão industrial. Mãe exausta? 3 minutos. Trabalhador que chegou tarde e não tem nem força para pensar em comida de verdade? Adivinha, macarrão com saquinho. O que era para ser uma opção emergencial virou rotina. E o mais doido? Ninguém se pergunta o porquê. Esse produto entrou sorrateiro nas cozinhas com a promessa de praticidade, mas se instalou como necessidade. Ele não compete com receitas elaboradas. Ele compete com a fome, com o horário apertado, com o salário que não dá. E nessas condições ele sempre ganha. Virou símbolo de juventude, de vida corrida, de independência. Como se comer um macarrão seco com tempero vivo fosse parte do amadurecimento. Mas na real, ele reina não porque conquistou o povo. Ele reina porque o povo não tem mais tempo nem condição de escolher. E aí, quando todo mundo começa a chamar isso de solução, a gente normaliza o que era para ser exceção. Virou rotina. E quando a rotina começa a ser construída em cima de comida de emergência, é sinal de que tem alguma coisa muito errada no trono. Esse é o argumento que a indústria ama ouvir. Porque ela sabe que, enquanto você achar que esse macarrão é só um quebra-galho inocente, ela pode continuar empurrando esse produto vazio como se fosse uma ajuda, uma praticidade, quase uma gentileza. E sim, tem gente que come isso nas 3 refeições. Não porque quer, mas porque não sobra outra escolha. A praticidade virou desculpa. O baixo custo virou armadilha, porque o barato que custa pouco no caixa, custa caro na saúde, na energia, na qualidade de vida. A propaganda vende a ideia de que ele é uma ajuda para momentos de pressa, mas na prática, ele substitui refeições completas. A pessoa chega em casa depois de 12 horas de trampo, abre o armário e tá lá o pacote. Sempre ele. Nunca falta. Porque é barato, porque é rápido, porque virou hábito. E é aí que mora o problema. Então para de ser uma exceção e vira regra. A verdade é que o mito da praticidade só funciona para quem olha de fora. Quem vive comendo isso todo dia não tá escolhendo praticidade, tá lidando com um sistema que barateia o que não presta e encarece o que presta. E dentro desse jogo, o nosso amigo é o rei das falsas soluções. Um produto que parece resolver, mas só esconde o tamanho do buraco. Se você acha que essa comida é um caso isolado, sinto te informar, ele é só a ponta do iceberg empanado. Tem uma legião inteira de comidas que seguem a mesma cartilha prática, gostosa, viciante e absolutamente desnutrida. Pega, por exemplo, a salsicha, o embutido mais barato do universo. Vermelhinha, bonitinha, pronta em 2 minutos. Mas o que tem ali dentro? Carne? Mais ou menos. Tem um restinho moído, misturado com sobras, gordura, pele, aditivo
conservante, corante e esperança de que ninguém vá ler o rótulo. Outro clássico, o nuggets. Crocante por fora, sem gosto definido por dentro. Um cubo de proteína industrial que parece frango, mas que na real é uma massa processada moldada com mais química do que carne. Serve de lanche, janta, petisco, prato principal. Só não serve de alimento de verdade. Mas o marketing fez um ótimo trabalho. Então tá liberado nas casas, nas merendas, nos lanches da escola como se fosse parte da alimentação normal. Esses produtos formam um exército silencioso, marchando todos os dias pro seu prato. Eles parecem variados, mas são todos irmãos do macarrão instantâneo. Surgiram para baratear, foram maquiados para agradar e se instalaram para viciar. São soluções falsas para problemas reais e no fim viram rotina alimentar de quem não tem tempo, não tem grana e foi treinado para comer o que for mais rápido e menos questionável. Agora vamos sair do salgado e entrar no mundo doce da enganação. Já parou para pensar naquelas sobremesas prontas que lotam as prateleiras de mercado? Pudim de caixinha, gelatina colorida, mousse instantâneo, biscoito recheado com sabor baunilha. Tudo rápido, tudo fácil, tudo com gosto de infância, mas com uma lista de ingredientes que parece fórmula de tinta automotiva. A gelatina, por exemplo, vendida como leve, divertida, ideal para crianças. Mas o que ela tem? Cor artificial, açúcar em excesso, aromatizante e um pozinho de colágeno que, sinceramente, mal faz diferença. Pudim pronto, uma mistura de espessante com baunilha sintética e uma calda que é basicamente xarope. E o famoso biscoito recheado tem mais gordura e corante do que leite. E mesmo assim ainda ganha selo de lanche infantil. Essas sobremesas seguem o mesmo molde do macarrão. Foram feitas para custar pouco, durar muito, enganar fácil e viciar rápido. Você come achando que está se dando um agrado, quando na verdade está comendo um produto de laboratório embrulhado em afeto publicitário. São doces que não nutrem, sobremesas que não alimentam, alimentos que não servem para alimentar. E o pior? Viraram rotina, como se fosse normal encher o corpo de açúcar sintético e ainda chamar isso de delícia. No fundo, é tudo uma repetição. O mesmo sistema, com novos sabores. Tudo empurrado com cor, nome bonitinho e rótulo falso. Ele é só o começo. O cardápio da enganação é extenso e está sendo servido todo dia, sem que ninguém pare para ler a composição. A história dele começa num cenário que não tem nada de engraçado. O Japão arrasado pela Segunda Guerra Mundial. Fome, escassez, caos econômico. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de criar um alimento que pudesse ser distribuído rapidamente, com o mínimo de custo, o máximo de rendimento e uma durabilidade quase eterna. E aí nasce o tal do macarrão instantâneo. Uma invenção brilhante. Se você pensar no contexto, era preciso alimentar milhares de pessoas com quase nada. Era comida de emergência, feita para tapar buraco em tempos extremos. E olha que ironia! O negócio funcionou tão bem como solução temporária, que nunca mais saiu de cena. A ideia era simples: farinha, óleo, sal e um pacotinho de sabor artificial. Prático, resistente, barato, a comida da crise. Mas ao invés de desaparecer quando a situação melhorou, esse produto ficou. Foi industrializado, colorido, rebatizado, exportado, e o que começou como comida de guerra virou produto de mercado. Um item que saiu das mãos de quem lutava para sobreviver e entrou na casa de quem só queria comer rápido. A tragédia virou oportunidade. E a indústria, claro, não perdeu tempo. Aos poucos, aquele alimento que nasceu para salvar pessoas da fome extrema foi ganhando roupagem publicitária, rótulo chamativo, mascote feliz e comercial de televisão. Virou símbolo de conveniência, como se comer algo criado para tempos de desespero fosse uma escolha esperta. E é aí que mora a perversidade. Pegar um produto emergencial e vendê-lo como estilo de vida. O saquinho de 3 minutos não é só um prato. É um lembrete de que o que nasce da tragédia quando cai nas mãos certas pode virar um produto extremamente lucrativo mesmo que continue vazio por dentro. Quando ele desembarcou no Brasil, ele encontrou o terreno perfeito para fazer morada. Aqui, o tempo já era curto, o salário já era apertado, e a cultura do se vira com o que tem já estava enraizada há décadas. Era só uma questão de tempo até esse macarrão turbinado com pozinho mágico virar vício nacional.
E não deu outra. A indústria percebeu rápido. Era só adaptar o rótulo, abrasileirar os sabores e fazer o preço caber no bolso que o sucesso estava garantido. Nascia o macarrão sabor galinha caipira, que nunca viu uma galinha na vida. Nascia o carne com molho, que não tem carne nem molho. Nascia o Brasil do saquinho, o país onde o improviso virou rotina. O marketing fez sua parte com maestria. Comerciais animados, jingle chiclete, cenas de famílias felizes em volta de uma tigela fumegante. A imagem vendida era de praticidade, união, modernidade. Mas por trás disso, o que crescia era um novo padrão alimentar. Barato, artificial, dependente. O macarrão industrial se infiltrou nas cozinhas como solução rápida, mas se estabeleceu como um substituto de verdade, porque era mais acessível que comida de verdade. E aí, o que era para ser quebra-galho virou o hábito. O produto que nasceu para ser último recurso começou a ser o primeiro da lista. O mais consumido, o mais presente. Virou símbolo da correria urbana, da rotina esmagada, da vida empurrada com barrinha de cereal e pacote de macarrão seco. Ele ganhou o Brasil não pelo sabor, mas pela estratégia. E o mais assustador é que ninguém mais questiona. Ele virou parte da cultura alimentar como se sempre tivesse estado ali, como se fosse normal comer algo sem valor nutricional e ainda achar que está matando a fome. Chegou tímido, mas hoje é rei da pressa, imperador da dispensa e ditador da janta de quem não pode escolher. E o mais irônico, a gente ainda chama isso de praticidade como se fosse evolução, e não sintoma de um sistema que nos ensinou a comer mal com orgulho. Se existe um truque de mágica na indústria alimentícia, ele atende por nome e sobrenome. Tempero em pó sabor alguma coisa. É ele que transforma um bloco de macarrão seco e sem vida numa refeição com cheiro de almoço da avó, pelo menos no marketing. O pacotinho não vem só com pozinho. Ele vem com storytelling. Sabor costela com molho caseiro, aroma de galinha caipira, toque especial de picanha defumada. O cardápio é digno de restaurante 5 estrelas pena, que o conteúdo é mais fake que comercial de margarina. E aí está a mágica. O sabor não vem de ingredientes, vem de laboratório. A galinha nunca esteve ali. A picanha só existe na ilustração. O que dá o gosto é uma mistura artificial de glutamato monossódico, aromatizantes e corantes. É uma encenação química para enganar o cérebro. E a indústria sabe muito bem como fazer você acreditar que está comendo algo que de fato nunca passou nem perto daquela panela. O pozinho mágico é, na verdade, o disfarce perfeito para uma realidade indigesta. E nisso não tem nada. Nada de valor nutricional, nada de proteína, nada de frescor. Só tem aroma, cor e sal. Muito sal. Mas com a embalagem colorida e a promessa de sabor de verdade, ninguém questiona. O produto ganha ares de refeição e o consumidor engole o teatro sem pensar duas vezes. Então virou um exemplo clássico de como se pode vender absolutamente nada desde que o rótulo seja convincente. O macarrão de saco é, antes de tudo, uma simplificação radical. E não no bom sentido. É a versão industrial de um prato tradicional que foi desmontado, esvaziado e remontado com o que sobrou, só que muito bem embrulhado. A indústria olhou para o macarrão e pensou: como transformar isso aqui num produto que dure para sempre? Custe quase nada e ainda venda como se fosse comida? A resposta foi cortar tudo que dava trabalho. E isso incluiu não só os ingredientes naturais, mas o processo, o cuidado e principalmente os nutrientes. Primeiro foi a farinha. Nada de farinha integral, nada de fibra, nada de proteína. Só o farelo mais barato possível, refinado até perder qualquer rastro de alimento de verdade. Depois veio o preparo. Nada de molho, nada de tomate, nada de legumes. Substituíram tudo por um pó com sabor sintético. Em seguida, veio o corte mais agressivo, corte na função da comida. Porque comida, de verdade, alimenta. Ele só engana a fome. Ele preenche espaço no estômago, mas não nutre. Isso diz muito sobre o mundo que a gente vive. O que vale não é o que está no prato. É o que está escrito na embalagem. Você não compra nutrientes. Você compra promessa. E enquanto isso, milhões de pessoas comem, achando que estão se virando, quando na verdade estão sendo empurradas para um padrão alimentar raso, barato e perigoso. Isso tudo é o resumo perfeito da lógica industrial. Tirar tudo o que é difícil, deixar só o que dá lucro e chamar isso de inovação. E sim, é vendido como uma comidinha inofensiva.
Um lanche rápido, uma quebra-galho gostosinho. Mas se você olhar de perto, ele tá mais pra armadilha saborizada do que pra alimento. A lista de ingredientes parece uma aula de química industrial. Realçador de sabor, estabilizante, corante, antioxidante, regulador de acidez. Menos o que importa: comida de verdade. Isso sem falar na bomba de sódio que vem escondida dentro daquele pacotinho de tempero. A quantidade é tão absurda que se você usasse isso numa sopa de verdade, ela viraria um oceano morto. E tem mais. Tem gordura trans. Sim. Aquela mesma que já foi banida em vários países e que por aqui ainda escapa escondida sob outros nomes. Essa gordura é barata, dá crocância e aumenta a validade, mas também entope artérias como quem entope ralo com cabelo velho. A tal da praticidade vem acompanhada de calorias vazias. Ou seja, você consome energia, mas não recebe quase nenhum nutriente. É tipo comer fumaça. Enche, mas não alimenta. E mesmo assim a gente insiste em chamar isso de comida. Coloca no prato, bota uma colherada de ketchup em cima, quebra um ovo e acha que resolveu. Mas no fim do dia, o corpo sente. Sente na falta de energia, na queda de imunidade, no cansaço que não passa. Porque você pode até enganar o estômago, mas não engana o organismo. Seria fácil jogar a culpa toda nele. Dizer que ele é o vilão, que ele é o culpado por tudo. Mas não é tão simples assim. Ele existe e reina porque comer mal ficou mais fácil e mais barato do que comer direito. E não é por acaso. O mercado transformou o ato de se alimentar em uma corrida. Quem tem menos tempo, menos dinheiro e menos energia, tem que escolher entre o que dá pra hoje e o que seria ideal. Adivinha quem ganha? Sempre o que dá pra hoje. Enquanto produtos ultraprocessados estão em promoção no mercado, alimentos naturais sobem de preço toda semana. Enquanto dura meses no armário, frutas e legumes apodrecem em poucos dias. E aí a escolha nem é mais escolha, é sobrevivência. O problema real é que a gente aprendeu a normalizar isso. A gente vive num mundo onde é mais fácil comer um pacote de macarrão com gosto artificial do que fazer arroz e feijão. Onde o marketing é mais nutritivo que o produto. Onde a comida virou só mais um item da pressa. Ele só ocupou o espaço que o sistema abriu para ele. Então não adianta culpar só o pacote. A culpa é da lógica que criou a necessidade dele. Comer é mais do que matar a fome. É um ato de cuidado, de conexão, de escolha, ou pelo menos deveria ser. Mas em algum ponto do caminho tiraram isso da gente. Transformaram refeição em tarefa, sabor em ilusão, alimento em produto. E a gente, cansado, sem tempo e cada vez com menos opção, foi aceitando. Um pacote aqui, uma caixinha ali, um pozinho pronto para esconder o vazio. Esse alimento e tudo o que ele representa não é só um problema de saúde, é um reflexo de como a gente tem vivido. Correndo, pulando etapas, engolindo o que dá, como dá, e achando normal. Mas não é normal que o que faz mal seja o mais barato. Não é normal que cozinhar seja luxo. Não é normal que a gente tenha que escolher entre tempo, dinheiro e dignidade. E não, você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas precisa sim se permitir questionar. Parar por um segundo e pensar: o que eu tô colocando pra dentro de mim? Que tipo de comida eu aceito? Que tipo de vida eu tô alimentando com isso? Cada vez que você escolhe se cuidar, mesmo com pouco, mesmo na dificuldade, você rompe um pedacinho desse ciclo. Cada legume picado, cada comida feita em casa, cada vez que você diz não para um alimento vazio é um ato de resistência. É você dizendo: eu mereço mais, porque merece mesmo. Merece uma alimentação de verdade, um corpo forte, uma mente limpa. E merece também um sistema que respeite isso. Mas até lá, enquanto a indústria continuar vendendo pozinho como solução, a gente vai estar aqui, abrindo os olhos, provocando reflexão e lembrando que comer bem no mundo de hoje é um gesto político. E talvez, só talvez, o seu prato seja o começo de uma pequena revolução.